Olá, tudo bem? Iniciando o nosso dia com mais uma meditação na Palavra de Deus. O verso que eu trago hoje para as nossas, meditação mesmo e para nosso entendimento, está lá em Tiago 3, capítulo 3, verso 14. E lá está escrito assim: Mas se tendes amarga inveja, e aí poderia ser colocado também ciúme ou despeito, e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Tiago escreveu essas palavras, evidentemente, né, ali em primeiro lugar, a, àqueles que estavam talvez muito confiantes da sua própria sabedoria e se achando aptos a instruir os seus iguais. E ele estava ali conclamando para tais pessoas examinarem o seu próprio, né, seus próprios corações. Para quê? Para verem ali se eles estariam abrigando em seus corações algum sentimento de inveja, de despeito ou qualquer coisa parecida. E esse sentimento, né, pode incluir o quê? Um desejo ali até imoderado de glorificarem a si mesmo e as suas opiniões, ao invés de se empenharem sinceramente pelo bem de todos, pela edificação, né, ali das pessoas e pelo correto conhecimento das coisas. Então, essa amarga inveja, né, que é citada, ou despeito e contenda, são obras da carne e elas estão descritas até no texto ali da carta de Paulo aos Gálatas, né, no capítulo 5, versos 19 a 26. Então, essas características poderão manifestar-se de uma maneira assim, com um zelo fanático, obstinado e hipócrita, né, a favor de seus próprios conceitos, das suas ideias preconcebidas. Ao mesmo tempo, tais pessoas talvez rechassem ali em alta voz as opiniões que divergem das suas, ou talvez deixe de reconhecer e admitir que outros têm sabedoria e entendimento iguais, ou talvez até superiores aos seus próprios. Então, todo cristão, especialmente aquele que pretende ser um instrutor, deve perguntar-se, né, se há qualquer vestígio de inveja, despeito, ciúme em seu coração. Será que abrigam dentro de si um espírito de contenda, um espírito rixoso? Ao invés de não terem preconceito, estão inclinados a usar meios que causam conflitos para promover os seus próprios objetivos? Então, tal disposição belicosa pode ser o produto de orgulho e de uma ambição egoísta, que são características, né, que eu diria perigosas e prejudiciais. Eu diria até que são características, né, do próprio inimigo, de Satanás. Lá em 1 Timóteo 3,6 está escrito: a fim de que não se encha de orgulho e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Provérbios 12:18 diz assim: há alguns cujas palavras são como pontas de espada. Então, devemos ser vigilantes, né, em nosso comportamento, em nossas atitudes, com essas situações que nós podemos, né, cair na condenação e, além disso, ferir pessoas ao nosso redor. No final do versículo está escrito: não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Então, esse conselho é dirigido, né? É um conselho
que tem que encontrar eco na vida daqueles que têm despeito e contenda no coração. Não desviam forçar elevar-se a uma posição em que tais más características, né, se tornariam bem evidentes. Quando alguém se arvora em instrutor e gaba das suas pretensas qualificações, ou coisas assim, chamam exibidamente atenção para elas. No entanto, a verdade cristã aplicado naquilo que tentam ensinar, condenam a inveja, o despeito e a disposição agressiva de cada um deles, né? Ou quem se arvora a isso, não estando preparado, isento desse ciúme ou desse sentimento agressivo em seu coração. Portanto, o cristão que manifesta o espírito de desunião, da rivalidade, e ainda assim se classifica ou quer se classificar como um instrutor qualificado, certamente deturpa, né? Ou mente contra a verdade das boas novas que afirma praticar. E essa pessoa que demonstra tais características indesejáveis não tem nenhuma base para se vangloriar de que esteja verdadeiramente qualificado para instruir os seus iguais. Se fizer isso, está na mentira. Se ser uma pessoa interesseira e belicosa no coração, desqualifica de ser ali instrutor, exemplo aos seus irmãos ou aos seus iguais. Portanto, muitas vezes, professando estar capacitado, ele mente contra a verdade, contra a realidade da situação. O mero conhecimento da verdade, se não for praticada, não é garantia do verdadeiro ensino dela. Todo o ensinamento dado é tão influenciado pela condição moral e espiritual de quem fala, que a verdade procede, né, de seus lábios, acaba saindo como algo falso, na proporção em que ele mesmo não está numa condição correta para ser um instrutor. Aquilo que ele fala pode transmitir uma mensagem de falsidade e mal, em virtude da amargura e do egoísmo que acompanham aquele que fala, que ensina ou que ministra. A Bíblia está repleta, né, de mandamentos semelhantes para deixar de lado tal comportamento e por consequência, né, o pecado. Ezequiel 18:31 está escrito: lance fora de você todas as suas transgressões. Romanos 13:12 diz: rejeite as obras das trevas. Hebreus 12:1 está escrito: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. E Pedro apenas adiciona, né, a lista quando diz lá em 1 Pedro 2:1, portanto, deixando de lado todas as invejas, todos os ciúmes, todas as contendas. Um texto lá em Provérbios 14:30 diz assim: o coração saudável é a vida da carne, mas a inveja, o ciúme e o despeito é a podridão dos ossos. Nada de bom traz para a vida de alguém que tem esses sentimentos dentro do coração. Sentimentos que citamos aqui, né, de inveja, ciúme, despeito, de contenda, acaba trazendo problemas sérios para a vida dessa pessoa. Romanos 6:23 diz assim: o salário
do pecado é a morte. Porque se eu estou com esses sentimentos, eu estou dando abrigo ao pecado na minha vida. Então, como filhos de Deus, nós devemos viver as nossas vidas com decência, ordem, de maneira adequada, maneira reta, de coração brando e puro na presença de Deus. Isso só pode ser feito se nós conduzirmos nossas vidas rejeitando todo o assédio do pecado, rejeitando toda a rivalidade e todo o ciúme que possa estar em nossos corações. Que essa seja a nossa meditação para o dia de hoje.